Graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu já fiz uma oração por todos vocês e gostaria também de deixar um recado aqui. Tem uma irmã que me pediu um assunto. Era para me fazer hoje, irmãos, mas eu tenho esse assunto pendente aqui. Eu tenho que passar esse primeiro. Se Deus preparar de eu fazer mais algum vídeo hoje, poderei fazer o vídeo da irmã. Confesso que não estou muito bem de saúde hoje, peço oração e creio nas orações dos irmãos, certo? Nós vamos ver então, irmãos, com a ajuda de Deus, na direção que o Senhor nos dá pelo seu Espírito Santo, no livro de Salmo bem conhecido, Salmo 23. Mas nós vamos mostrar aqui hoje como esse Salmo fala do Senhor Jesus Cristo. E às vezes nós não percebemos. Esse salmo foi Davi que escreveu, irmãos. Davi era um salmista. Em hebraico a palavra salmo quer dizer terrelim. Certo, irmãos? Terrelim. Isso em hebraico. Terrelim e salmo é a mesma coisa, ok? Bom, eu não vou falar hebraico aqui, porque eu também não sei tudo. Não sei nada. Mas nós vamos ler aqui o salmo de Davi, Salmo 23, tá bom, irmãos? Se Deus quiser, vamos lá. Felicidade nós termos o Senhor como nosso pastor. Isso aí não tem nem como negar, né, irmãos? Somos felizes porque temos o Senhor como nosso pastor. Isso daí para nós, irmãos, é a maior alegria, é o maior contentamento do nosso coração. Não é verdade, irmãos? Nós não podemos dizer que não, porque é isso daí, irmãos. Graças a Deus que nos dá vitória em Cristo Jesus, porque somente Ele é que pode dar para nós um presente tão glorioso, irmãos. Também um outro anúncio que eu queria passar para os irmãos é que muitas pessoas enfermas que pediram oração, eu gostaria de pedir aos irmãos que apresentassem. Tem uma filha de um irmão nosso que está... Eu não vou falar o nome do irmão, porque eu não quero aqui... se eu falar... é assim, não precisa falar. Deus já conhece. A jovem está muito enferma e eu sinto de pedir oração por essa jovem. Certo, irmãos? Muito enferma mesmo. É um grande amigo, fiel a Deus, um homem que serve a Deus com muita alegria. Vamos, nas nossas orações particulares, vamos apresentá-lo nas santas mãos do nosso Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, agora vamos à palavra. Já anunciei que tinha que anunciar, então... Vamos ler com a ajuda de Deus, irmãos, o Salmo 23. Quem quiser abrir a sua Bíblia, por favor. Já fiz uma oração antes, não gravei aqui para não ficar muito longo. Vou procurar fazer rápido para não demorar muito, certo, irmãos? Salmo 23. Glória ao nome santo do Senhor. Só, irmãos, que nós não vamos ler o Salmo todo. Nós vamos ler apenas o versículo 5 do Salmo 23. Depois vocês acompanhem. Versículo 5 do Salmo 23. É um salmo super conhecido, irmão. A gente sabe até de cor. Mas eu sinto de ler só o versículo 5. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. 23, versículo 5. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Depois você lê em casa o resto, tá bom? Irmãos, Davi, aqui, ele estava falando com Deus, salmodiando, e dizendo que o Senhor era pastor dele, por isso nada faltaria para ele. E ainda que ele tivesse que passar por vales sombrios ou
ou o vale da morte, ele não ia temer nada, porque sabia que Deus estava com ele. E que o cajado e a vara do Senhor o consolava e o defendia. Sabe por quê? Porque, irmãos, aquele cajado que fala, se você for procurar estudar sobre isso, você vai ver que aquele cajado, ele era um cajado que tinha, no início dele, onde o pastor segurava, ele era curvado, assim, que nem um cabo de guarda-chuva, e ele era enrosqueado. Eu não posso dizer que todos eram assim, mas o que eu conheci foi assim. Desenrosqueava isso, e ali, irmão, tinha uma ponta. Uma ponta. Para que aquilo? Aquilo, irmãos, quando a ovelha estava em perigo e ia ser atacada por algum animal selvagem, o pastor, ele tirava aquele cabo, vou dizer assim, aquele cabo que nem cabo de guarda-chuva, porque era enrosqueado, e ia contra o animal feroz com aquela ponta. Era como uma ponta de lança. Então, aquilo ali, irmãos, era como uma arma para defender a ovelha. E nós, que somos ovelhas de Jesus Cristo, temos uma arma que nós nunca devemos menosprezá-la, que é a palavra de Deus. Se algum lugar menospreza as sagradas escrituras, você deve se afastar desse lugar. Porque aqui está a arma, o escudo que protege o crente. Quando o crente não somente chega do culto e joga em cima do guarda-roupa ou coloca na gaveta, não. Mas ele deve utilizar isso todo dia, nem que seja um versículo. Porque daqui é que está o nosso consolo e a nossa defesa. Porque daqui é que nós conhecemos o nosso Salvador, soberano e justo, chamado Yeshua HaMashiach em hebraico, e Jesus Cristo na nossa língua aqui ocidental. Jesus Cristo, ele é o único que pode nos dar a salvação. Não existe outro. Ele é o sumo pastor das ovelhas. Ele não é um mercenário, ele é o sumo pastor. Nós podemos até ter o título de pastor, porque existe pastor. Até na Bíblia. E muitas das vezes alguém confunde e fala, mas tem o dom de pastor. Ora, se tem o dom, é porque é pastor. Né? E o pastor não quer dizer também que ele é maior que Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus Cristo disse que ele é o sumo pastor. Está escrito que ele é o sumo pastor e bispo das nossas almas. Então, se fosse assim, não poderia ter bispo, que a palavra bispo quer dizer ancião. A palavra presbítero também quer dizer ancião. Então também não podia ter esse título de ancião. Né? Porque bispo é ancião. É um ancião, uma pessoa idônea. É uma pessoa que tem idoneidade. Ancião, na parte espiritual, tem muitos que não entendem. Então às vezes confundem. A parte espiritual você pode achar estranho, mas espiritualmente você pode ser idôneo. Não importa a sua idade. Porém, é conveniente, irmãos, que nós que temos o conhecimento do Evangelho, que conhecemos e discernimos o que é isso, não fica bem pegar um jovem, vamos supor uma igreja, pegar um jovem de 30 anos e falar, esse aqui é o ancião da igreja. Não fica bem. Mesmo que a pessoa tenha idoneidade, sabe por que não fica bem? Perante aqueles que estão observando, eles não vão entender isso. Então, é melhor chamá-lo de pastor, ou chamá-lo de presbítero, não é verdade? Uma palavra que também não vai mexer muito com a cabeça das pessoas, principalmente aqui, na região que nós estamos, não é? Brasil e aqui.
Perdoa, irmãos, eu estou muito ruim do estômago, não sei o que foi. Então, irmãos, mas o sumo pastor é um só, não tem outro, é Jesus Cristo. Mas ele colocou para cuidar dos seus rebanhos, das suas ovelhas, né? Então nós temos que entender que somos colocados ali com esse compromisso de cuidar do rebanho do Senhor, a qual nós também fazemos parte. Certo? Então Davi aqui falava que o Senhor era o pastor dele, porque Davi conhecia, Davi trabalhou com ovelhas. Ele usou aqui nesse salmo, irmãos, justamente um comparativo para demonstrar para nós o que o Senhor Jesus iria fazer e fez na nossa vida, como sumo pastor. Porque ele disse, prepararás uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Porque Deus realmente ia, aí cumpriu na vida dele, né, irmão? Cumpriu em Jesus Cristo. Porque todos aqueles que humilharam o Senhor Jesus viram na cruz o banquete da salvação. A preparação do convite para o banquete da salvação. Seria melhor assim. Então hoje o Senhor te convida, através do sacrifício daquele cordeiro inocente, imaculado, sem mancha, convite do sacrifício da cruz, que no terceiro dia ressuscitou e deixou para nós esse sagrado livro com os convites, as boas novas, né? Hoje o Senhor está te convidando, você que nunca ouviu a palavra de Deus, o Senhor está te convidando para você fazer parte de uma festa, não aqui na terra, mas de uma festa um dia na Nova Jerusalém celestial, onde reinaremos com o Senhor por misericórdia. Ninguém vai reinar com o Senhor por fidelidade, porque não existe ninguém fiel, irmão. Eu sempre disse isso, até falei para minha esposa, só teve um homem na terra que foi fiel, Jesus Cristo. Mesmo que alguém ache que nós somos bem fiéis, nós não podemos, nós mesmos, dizer, se eu ficar firme e fiel, nós não podemos, porque seria uma exaltação para a nossa carne, e a nossa carne, irmão, é pó, nós não servimos para nada. Se o Senhor não estiver em nós, o que faremos? Se o Senhor não for o nosso guia, para onde iremos? Se o Senhor Jesus Cristo não for a nossa luz, com que nos alumiaremos? Se Ele não for a nossa lâmpada aos nossos pés, como caminharemos no caminho do Senhor? O Senhor é a vida, o Senhor é a fonte da vida, o Senhor é a água viva. Então foi preparada uma mesa, tanto para o Senhor mostrar para os seus inimigos, e mostrar para o inimigo da nossa alma, que ele sim tem poder para preparar o banquete da salvação que nos espera. Basta nós estarmos com o convite. E o convite já está aqui, dentro da palavra de Deus. Está na tua boca, está no teu coração. Se você crer em Jesus Cristo como seu único e pessoal Salvador, se você acreditar nele e crer na sua palavra e dizer, não, eu quero servir esse Jesus, será que ele me aceita? Ele te aceita. E você aceita ele? Tua vida vai mudar. Eu já vi irmãos falar assim, pregar que está errado falar aceitar Jesus. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Você tem que entender as coisas espiritualmente também. Quando se fala aceitar Jesus, vamos supor que eu te dê um presente para você, meu irmão, e você não aceite o presente. O que ocorre? Você rejeita. Eu te dei de graça, você não quis. O Senhor Jesus se entregou de graça. Agora Ele quer que você aceite esse presente, que é a ressurreição e a vida do Senhor Jesus por causa de você, por
causa de mim. Se você não aceitasse esse convite, você não pode entrar na festa. Mas voltando aqui no pastor, irmão, pastor Davi. Davi foi um pastor de ovelhas. Então ele conhecia muito sobre ovelhas. Então, irmãos, ele já disse nesse versículo que o Senhor também guiaria a ele a águas tranquilas, a pastos verdejantes e a águas tranquilas. Aqueles que são do Senhor Jesus Cristo, irmão, perdoe, irmãos, fico até com vergonha. Aqueles que são do Senhor Jesus Cristo, irmãos, eles tomam águas tranquilas. A alma deles se alimenta, se sacia na hora da sua sede com águas tranquilas. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é uma palavra que vem com poder, com glória, com virtude, mas cheia de misericórdia. Só perde quem quer perder. Só perde aquele que não se arrepender. Porque você está aí no mundo, saiba que o mundo jaz no maligno. Não há esperança para este mundo, para a vida daqueles que andam no pecado, se eles não se converterem a Jesus Cristo. Então, irmãos, aqueles que estão em Cristo, aquelas ovelhinhas de Cristo, tomam águas tranquilas. E Davi sabia muito bem que se pegasse uma ovelha, materialmente falando, e levasse para tomar água em lugares que tinha muita correnteza, a ovelha não toma água. Vocês sabiam disso? Mas por que, irmão? Porque a ovelha tem medo. Ela tem medo até de olhar para a água e ver aquele balanço das águas assim. Ela fica com medo. Então, existiam pastores, deve existir até hoje, que quando vai num rio assim, que a água é muito agitada, ele cava em volta ali, faz um buraco, e para represar aquela água. Então as ovelhas tomam água ali, onde ele represou a água. Mas em águas correntes, muito correntes, que formam correntezas, águas que fazem assim, muito barulho, e que fazem aquele, parece que é um trovão, as ovelhas não tomam. Por isso que tem muitas ovelhas saindo de determinadas denominações, porque tem muito barulho, muito movimento. Não é barulho no sentido de barulho, mas o barulho do movimento, muita coisa que não cumpre, muita coisa que parece que está andando muito rápido. Daqui a pouco, quando você vê, aquilo ali não acontece nada, muita mentira, muito engano. A ovelha olha e fica assustada e vai procurar outro lugar para tomar água. As ovelhas do Senhor vão ouvir a voz dele. Com certeza, irmãos. Se estiverem em outro aprisco, elas ouvem a voz do seu pastor. Quando um pastor Israel, por exemplo, ele coloca a ovelha dentro de um grande curral, à noite vem um outro pastor e abre aquele curral e coloca também a sua ovelha, o seu rebanho. Vejamos, irmãos. Coloca também o seu rebanho. Certo, irmãos? Isso é interessante, irmãos. Vocês podem ter certeza que eu estou falando para vocês que é algo muito interessante. Por quê? Vejamos bem. Por que eu quero dizer que é interessante? Porque vai misturando os rebanhos lá dentro. Chega outro pastor, faz a mesma coisa, irmão. Faz a mesma coisa. Você fica olhando e fala, meu Deus, mas está fazendo a mesma coisa, botou outro rebanho lá dentro. E agora? Misturou tudo. Mas quando chega pela manhã, irmãos, chega o pastor, vamos supor, chegou um primeiro pastor, ele dá um brado, ele grita e chama as ovelhas dele. As ovelhas dele vão conhecer a voz dele e vão sair. E a do outro rebanho, do outro que ficou, não vai sair. Tá bom, irmãos? O que eu estou falando para vocês é uma verdade. Certo, irmãos? Então, as ovelhas do Senhor ouvem a voz dele. Se você está ouvindo a voz do Senhor, você está percebendo que aonde você está não está certo. Você está vendo aí, onde que eu estou não está fazendo certo. Onde que eu estou, as coisas parece que não eram para ser assim. Então, alguma coisa errada tem. Quando você ouve a voz, quando você conhece as Escrituras,
e vê que o evangelho tem que ser cristocêntrico, você foge desses lugares que pregam só prosperidade, que Deus vai abrir a porta, que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Você foge. Sabe por quê? Porque a tua alma não quer saber disso. O que tiver que acontecer com você, vai acontecer. E quando Deus quiser falar com você, Ele tem diversas maneiras. Você vai ali buscar alimento para a tua alma. Você não quer comer capim seco. Você quer comer pastos verdejantes. E você ainda tem o privilégio de ser ungido. Por isso que a palavra de Deus, irmãos, ela fala assim, irmãos. Irmão, não repare que eu estou aqui em comunhão com Deus, mas estou arrumando um negócio. Irmão, presta atenção. Por que o pastor ungia as ovelhas? Ele derramava azeite. Fala óleo, mas Israel é azeite que usa. Derramava azeite na cabeça das ovelhas, em volta assim da sua face, do seu rosto, da sua cara, não sei como é que chama. Em ovelha, não sei como é que vai fazer, como é que chama, né? Nas suas narinas, dentro das orelhas. Sabe por quê? Porque existe uma época do ano que dá muita mosca. Ainda mais lá naqueles lugares, Israel, dá umas moscas. Existem moscas que pousavam dentro do ouvido da ovelha e deixavam ali uma larva. E aquela larva, ela penetrava pela orelha, ia até o cérebro e começava a se multiplicar e comia o cérebro da ovelha, se alimentava com o cérebro da ovelha. E o que a ovelha fazia? Ela perdia o controle. Porque a cabeça dela ficava cheia daquelas coisas, daquelas larvas. Chegava a ponto da ovelha bater com a cabeça na parede e até morrer. Espiritualmente, o Senhor nos unge. O Senhor Jesus Cristo, Ele veio já ungido. Ele é ungido de Deus. Na cabeça dele nada mal entrava. Mas nós não éramos. Nós somos ungidos por Deus quando recebemos a palavra de Deus e cremos para a nossa salvação e aceitamos e recebemos Jesus Cristo como nosso Salvador. Aí nós somos ungidos, selados. Tem muita gente que pensa que ser selado é falar naquela língua, nas línguas. Não. Ser selado, irmãos, é receber a virtude da palavra de Deus, a crença em Jesus Cristo, o selo de Cristo, a unção de Cristo. Você recebeu aquela unção, você tem que naquele momento, irmãos, você vai ter naquele momento, ou melhor, você vai ter naquele momento a sensação de uma proteção contra esses insetos malignos. Já não são insetos. Diz a palavra de Deus que o céu, irmãos, nos ares, né? Não no céu, nos ares, existem milhares de espíritos contrários que querem destruir-nos. Nós estamos numa batalha constante, irmãos. Estamos numa batalha constante. Então preste bastante atenção. Você está numa batalha constante, mas o Senhor quer te ungir. Você creu em Jesus Cristo. Então Ele te unge todo dia. Como que eu faço para manter essa unção? Como que eu faço para que essa unção esteja permanentemente junto de mim? Olha aqui, ó. Olha o azeite aqui, ó. Aleluia. Aqui é o azeite e aqui também é a farinha. Jesus Cristo não deixa faltar nada. Não deixa. Então você tem que todo dia estar colocando azeite, pegando a farinha para se alimentar. Porque a farinha faz pão. E olha aqui o pão. Olha aqui o pote de azeite. E até no pão precisa às vezes colocar azeite, né, irmãos? Irmão, então é isso, você é ovelha do Senhor. Se alguma bactéria estranha quiser entrar no teu ouvido, o Senhor já fala com você por essa pregação.
Eu tenho certeza que por essa pregação Deus vai limpar os teus ouvidos, vai ungir a tua cabeça, vai fazer com que você entenda que Jesus Cristo é o único caminho, que Jesus Cristo é a única graça, que Jesus Cristo é o único que pode resolver o que você não pode. Se você tem algum problema que você não consegue resolver e o Senhor Jesus quiser resolver, nada é impossível para Ele. Não busque águas, respostas aonde tem águas correntes, porque você pode ser iludida com falsas profecias, com tantas coisas, e aí não se cumpre, aí a tua fé vai lá embaixo. Não, aguarde na palavra da virtude, na palavra do poder, na palavra de Jesus Cristo, do Evangelho. Tudo que você precisa já está aqui, ó. Você não precisa ouvir da boca de ninguém. Você está ouvindo, claro, porque eu estou te transmitindo, mas eu estou te transmitindo o que está aqui, irmãos. Aquilo que o Senhor, irmãos, quer de você é que você medite na sua lei, na sua palavra, de dia e de noite. Porque assim fazendo, irmãos, nós somos propriedade do Senhor. Se nós entregarmos a Ele toda a nossa vida, você acha que Deus vai deixar você perecer? Para encerrar essa pregação, irmão, se nós olharmos em 1 Coríntios, ou melhor, 2 Coríntios, deixa eu ver aqui. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21 e 22. Está escrito assim, ó. Ora, é Deus que faz nós e vocês que permaneçam firmes em Cristo. Ele nos ungiu, ó, nos selou como a sua propriedade, e pôs o seu Espírito em nossos corações, como garantia do que está por vir. Então nós temos uma garantia, irmãos, e essa garantia o que é? É a unção de Deus sobre nós, que nós devemos dedicarmos, orarmos, fazermos o bem todo o tempo, não pensarmos, não deixar entrar em nós pensamentos contrários da palavra de Deus, não nos deixar levar por falsos enganos, por falsos obreiros, por pessoas que pregam mentiras. Amanhã vai acontecer isso, mês que vem vai acontecer aquilo, e não cumpre nada, porque nem falou em Jesus Cristo. Porque a verdadeira profecia existe, eu creio, mas a verdadeira profecia, irmão, ela tem que estar enquadrada aqui dentro. Ó. Se não tiver, porque aqui já tem a palavra profética. O Senhor Jesus já falou tudo. Ele diz, tudo que pedires ao Pai em meu nome, eu vou-lo darei, para que o vosso gozo se cumpra. Você já pediu? Agora você tem que saber pedir. Aqui você não tem que se preocupar muito com o que está aqui na terra. Porque você não tem nada. Uma coisa que eu aprendi, irmãos, com uma pessoa que é judeu. Aprendi com ele. E é uma verdade. Para o judeu, ele considera, vamos supor, o verbo ter. Ele não usa esse verbo ter. Então, eu tenho um carro. Para ele, não é que ele tem um carro. Ele vai dizer, existe um carro para mim. Eu tenho uma casa. Ele não vai dizer que tem uma casa. Ele vai dizer que existe uma casa para ele. Porque para ele, Deus fez existir aquilo enquanto ele estiver aqui. Tem um fundamento muito grande. Enquanto nós estamos aqui, existe para nós. E não vai deixar de existir aquilo que nós precisamos se nós andarmos dentro da palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo, nesse salmo, o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Quer dizer, não vai faltar nada. Mas também não vai faltar luta. Não vai faltar provações. Porque se você não tiver lutas e nem provações, como que você vai ser preparado para poder vencer as batalhas? Imagine um soldado que vai para o fronte e não sabe usar uma arma. Ele vai morrer. Mas se ele for treinado, às vezes ali no treinamento, irmãos, ele vai aprender coisas. E através daquele ensinamento, não vai faltar também momentos que ele vai ser doutrinado, repreendido. Por quê?
para o próprio bem dele. Então, certas provas, certas lutas que vêm sobre nós, que o Senhor Jesus permite que venha, não é para nos destruir, não é porque Deus tem prazer de ver-nos sofrer, não. É porque Ele, como pastor, Ele sabe como e de que maneira nós vamos ter que enfrentar lá na frente. O que nós vamos passar, aonde nós vamos. Então, irmão e irmã, guarda essa pregação. O Senhor é teu pastor e nada te faltará. E lembra-te, como está escrito lá em 1 Lucas capítulo 4, versículo 18. Eu vou repetir isso aqui também. Isso aqui, eu não sei se já falei, mas está me vindo em frente aqui, eu vou falar esse versículo. Que o Senhor Jesus Cristo, Ele realmente é maravilhoso, irmãos. Então diz assim, 4 de Lucas, versículo 18. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me a curar os quebrantados de coração. E você? Tem esse desejo? Tem esse desejo? Ore, busque. Esse é um bom desejo. Esse desejo aí, irmãos, não tem dinheiro que pague. Se você pedir de coração, eu tenho certeza que esse desejo Deus cumpre. É o que eu estou pregando para você. Agora, quanto você ter carro, ter casa, ter isso, ter aquilo, Deus sabe. Se Ele quiser te dar, louvado seja Deus. Se não quiser, dá glória a Deus. É tudo de Deus, não é nosso. Mas o desejo maior que tem que estar em você é de amar cada vez mais Jesus Cristo, para um dia poder entrar no céu. E também levar essa palavra, compartilhar esse vídeo que não custa nada, dar o like que também não custa nada. Irmãos, às vezes eu vejo os vídeos de evangelização, tão pouquinho, irmão. Eu vejo outros vídeos que falam tantas coisas, tantas pessoas. Por favor, irmãos, ajude-nos a evangelizar, ajude-nos a falar de Jesus Cristo. Passe esse vídeo para frente, para quem você sentir de passar, porque a pessoa vai ouvir. E se a pessoa não entender, peça para entrar em contato conosco, vai ficar o nosso e-mail aí embaixo. Nós temos o maior prazer de visitar e de falar do Evangelho. Se a pessoa não gosta de receber visita, porque aqui na Europa tem um costume, não é que não gosta, eles têm um costume de não receber muita visita, não é só se for de parentes. Então, nos telefone, marque um café, marque numa padaria, nós não vamos cobrar nada, não vamos pagar, deixar você pagar a nossa conta. Fica tranquilo, nós encontramos e nós vamos falar de Jesus Cristo. E as tuas dúvidas, a gente não é professor, a gente não é nada, mas se nós não soubermos responder, nós perguntamos para quem sabe. E se aquele que acha que sabe também não sabe, nós perguntamos direto para o Senhor, nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, e com certeza o Espírito de Deus na hora, se nós estivermos com o nosso coração e com a nossa cabeça ungida com a virtude do céu, a palavra de Deus sairá da nossa boca para a saúde da tua alma. Deus abençoe a todos, graça e paz da parte de Deus, e que essa palavra esteja dentro dos nossos corações. Não esqueça de deixar o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal para que ele possa ter mais relevância. Deus abençoe a todos e fiquem com Deus. Amém e amém.